E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui. Hoje sem muita alegria, né, para gravar esse vídeo. Acabamos de ser eliminados pro Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Não tem... É difícil fazer uma análise desse jogo, é difícil conseguir conversar com calma a respeito desse jogo. São Paulo simplesmente foi eliminado de maneira patética, né? O São Paulo, acho que... Vamos começar do começo, né? Vamos fazer uma análise direito. Vocês não tem nada a ver com isso, né? Quem tem é os jogadores. Mas, falando primeiro da escalação, acho que o Crespo vai ali com o que tinha de melhor, mas Marcos Antônio devia estar sendo poupado. No mais, é o time titular, é o time que deveria entrar jogando mesmo. E isso me tranquilizou, né? Me deu uma certa tranquilidade, porque, vamos jogar bola, vamos continuar na crescente que estamos. Só que o grande ponto foi que com 2 minutos de jogo, numa cagada do Arboleda gigantesca, é muita falha do Arboleda, tá? Acho que 85%, 90% de culpa da expulsão do Rafael é do Arboleda, porque é uma bola que vem de lá de trás, a bola aqui, com o Arboleda tá com a bola na frente dele, pô. É só ele pegar e dar um bicão pro lado e seguir o jogo. Não tinha dificuldade de fazer isso. O Arboleda fica chamando o Rafael pra sair, só que a bola não tem força pra entrar na área, então o Rafael tem que correr pra fora da área pra chutar a bola. Também não ia fazer muito sentido. E aí o Rafael, porque o Arboleda tá chamando, ele acaba saindo. O Viveiros é muito inteligente, rouba a bola. E, na minha opinião, já dando a minha opinião aqui, tem uma câmera especificamente... Tem várias câmeras que eu achei que o Rafael não tinha encostado. Tem uma câmera especificamente que, na minha opinião... O Rafael toca no Viveiros, a canela do Rafael toca no pé do Viveiros, e o cara tá em alta velocidade. Pode ser só malandragem ele ter se jogado? Pode. Mas o cara tá em alta velocidade, bate ali na perna, resvala na perna que seja. Irmão, o futebol é jogo de malandro também. O Rafael era o último homem, fez a falta fora da área. É expulsão, pô. É expulsão. Na minha concepção, foi uma expulsão justa. Foi uma expulsão justa, tá? Então... Por conta dessa câmera. Se eu ver outro lance, se eu ver outras câmeras, mas se essa câmera me mostrar que não toca, beleza, eu posso vir aqui e falar o contrário. Mas na minha concepção toca, tá ligado? Tem um toque. Eu acho que até por isso que o VAR não chama. Então eu acho que nesse momento o juiz e o VAR acertaram. O juiz e o VAR são horrorosos, tá? Pra deixar claro. Horríveis, horrendos. Mas nesse momento eles acertaram. E aí, nisso, né? Nessa história aí da gente... Pô, difícil falar, mano. Muito difícil. Nessa história aí da gente jogar com um a menos, o Rodriguinho é sacrificado, né? Coitado do moleque. Só é sacrificado e acho que era ele mesmo que tinha que sair. Não tinha muito quem tirar. Jandrei entra. E a gente sabe da qualidade do Jandrei. E é essa aí que a gente viu hoje mesmo. E o São Paulo tenta ser aguerrido, pô. Acho que o São Paulo tenta jogar, tenta se defender, mas é muito difícil jogar fora de casa, num gramado sintético, num gramado que, apesar de ser sintético, estava podre, pesado, cheio de lama. Pô, como é que um gramado sintético consegue ser tão ruim, sabe? É uma excelente pergunta. Mas num gramado podre, pesado, cheio de lama, que o São Paulo tinha que cumprir ali o espaço de uma pessoa a mais. E teve que fazer isso o jogo inteiro, e uma hora cansa, pô. A questão do gol do Atlético era questão de tempo, na minha concepção. São Paulo soube mastigar o jogo, soube levando o resultado até o final. O Atlético não fez 2 porque o São Paulo soube jogar o jogo, só que a gente não tem batedor de pênalti. A verdade é essa também. Outra verdade que a gente precisa ser dita, o São Paulo, na minha concepção, acho que quem teve mais dificuldade ali na segunda etapa foi o Enzo, mas eu acho que o Enzo já estava muito cansado. E o Leozinho, ele é do futsal, né? Pra quem não conhece, ele era do futsal, era promessa do futsal. Ele foi, se não me engano, o melhor jovem do mundo do futsal. Só que ele decidiu ir pro campo pra ganhar mais dinheiro, porque o futsal não dá tanta grana. E aí, nisso, o Leozinho, no futsal, nesse drible curto, deitou e rolou pra cima do Enzo. O Enzo foi mal na marcação do Leozinho, mas também porque a gente tá com a menos, porque o Enzo tá correndo desde o começo. O Enzo é quem mais tentou aparecer no fundo pra fazer uma potencial ala e receber. Então é difícil avaliar até as peças, sabe? É difícil a gente avaliar o que aconteceu. O que a gente consegue avaliar é que hoje, na minha concepção, 85% da culpa da eliminação é da Arboleda, 15% na conta do Rafael e o resto tá isento, pô. Porque se não é essa expulsão, eu acho que a gente consegue se classificar. E só pra deixar claro, isso não é jogando hate no Arboleda e no Rafael. Falhas vão acontecer. O problema é que hoje era falha num jogo decisivo. E o Arboleda, na minha concepção, falha muito, muito mesmo. Um lance que, pô, o Arboleda normalmente chutaria essa bola pra longe, chutaria a bola pra cima, ele faria alguma coisa. E o Rafael é meio estabanado na saída. Se ele sai, na minha concepção, era só não fazer o pênalti. Deixa o Viveiros fazer o gol.
primeiro, tipo, dá a chance, né, dele fazer o gol, porque poderia ser que ele nem fizesse o gol, mas dá a chance dele fazer o gol. Se ele faz o gol, é 1-0, nós joga 11 contra 11 buscando um gol. Agora, jogar com 2 minutos, desde os 2 minutos, com 1 a menos o jogo inteiro, era óbvio que a gente ia tomar um gol mais cedo ou mais tarde. E a gente deu a sorte, teve competência pra não levar o segundo. Então acho que a eliminação tá nas costas desses dois e eu acho que eles têm muita moral, muito crédito ainda com a torcida do São Paulo. Os dois jogam muita bola, tem várias vitórias que a responsabilidade tá na conta dos dois. Então aqui, longe de criticar e falar, nossa, horroroso, nada disso. Aqui é coisa lúcida, por mais que a gente esteja de cabeça quente, puto, com uma eliminação pra um time de Série B. E não só uma eliminação para um time de Série B, uma eliminação para um time de Série B que mereceu eliminar o São Paulo, tá? Que isso fique claro. Por mais que a gente esteja puto com tudo isso, a verdade é uma só, pô. A verdade é só que o Arboleda faz cagado, o Rafael faz cagado e a gente é eliminado por culpa deles. Batedor de pênalti a gente não tem, o Santos pega os 3 pênaltis nossos, parece que tá pegando pênalti de criança, e o Jandrei brinca de queimada nos 3 pênaltis. Pula pro lado enquanto a bola tá indo pro outro. E é isso, pô. A realidade do São Paulo, infelizmente... Eu acho que todo torcedor estava um pouco mais iludido por conta dessa sequência ótima do Crespo tá fazendo um bom trabalho, dá um padrão tático pro time, dá um padrão técnico pro time, recuperar algumas peças boas, e eu acho que isso não pode ser apagado. Eu acho que o trabalho do Crespo não tem que ser nem minimamente criticado. Ah, mas ele escalou parte do time reserva lá no Morumbi. Cara, no Morumbi a gente ganha de 2-1, poderia ter ganhado de uns 3-0. E foi falha de jogador titular, que no caso foi falha do Enzo, que a gente toma o gol, sabe? Beleza, se o Rafael tivesse no gol, talvez ele teria defendido, a bola passou ali no meio das pernas do Jandrei. Pô, mas a bola tá perto também, não é uma falhaça do Jandrei. Então, assim, pra mim o Crespo tá totalmente isento de culpa, é só uma falha do Arboleda e do Rafael, e culmina numa eliminação precoce do São Paulo na Copa do Brasil, quartas de final. Na minha concepção, quem pegar o Atlético Paranaense nas quartas praticamente carimbou vaga pra semi, porque o Atlético Paranaense, por mais que seja um time copeiro, um time difícil de jogar lá, São Paulo mesmo tem muita dificuldade de jogar com o Atlético Paranaense lá, e por mais que o Atlético Paranaense, na minha concepção, tenha merecido se classificar contra o São Paulo por conta desse jogo, é óbvio, o Atlético Paranaense não tem culpa nenhuma de que o Arboleda e o Rafael falharam e o Rafael foi expulso. Mas o Atlético foi lá e fez por merecer, fez um gol, teve chance de fazer outro, nos pênaltis foi mais competente, o Atlético mereceu eliminar o São Paulo, porém, pra mim, ainda é um time muito fragilizado, é um time que vai dar um respiro pro Odair Hellmann pra ele continuar no comando da equipe, mas o Atlético tem que tomar cuidado pra não brigar, pra não cair na Série B. Essa é a realidade do Atlético. Então eu acho que quem pegar o Atlético nas quartas vai acabar eliminando o Atlético, apesar de, novamente, não é menosprezando o Atlético, falando de fase e de futebol apresentado. Hoje o Atlético mereceu passar do São Paulo. E aí é triste falar, como um torcedor de São Paulo, que um time que tá brigando na parte de baixo da tabela da Série B eliminou o São Paulo. Triste. E é patético. O resultado em si analisado é patético. Patético. Não tem o que ser dito. Se dá pra tirar alguma coisa boa disso, é que agora a gente foca no Brasileirão e na Libertadores, não tem mais desculpa pra poupar jogador, não tem mais desculpa pra ficar revezando e colocando o time misto. A gente tem que ir com o time titular nas duas frentes. São Paulo seguir subindo no Brasileiro pra ficar próximo ao G6, pra conseguir talvez uma vaga pra Libertadores ano que vem através do Brasileiro. E na Libertadores, irmão, é mata-mata e aí a gente precisa jogar, não pode dar esses vacilos. Na Copa do Brasil contra o Náutico, a gente já tinha dado um puta vacilo com o Ferrarese, que o jogo quase ficou mais tenso porque o Ferrarese foi expulso num lance juvenil. Então isso não pode acontecer, só não pode acontecer. Eu tô gravando esse vídeo nesse exato momento, ser um gol do Corinthians, porque o Palmeiras também teve uma expulsão logo no início. E se acontece expulsões, irmão, seu time vai ser prejudicado. É vacilo, é cabacice. E é isso, é a vida. Estamos eliminados da Copa do Brasil, agora é levantar a cabeça, juntar os cacos. Sábado tem jogo no Morumbi, a torcida tem que seguir apoiando, porque o trabalho do Crespo é bom. Os jogadores demonstraram garra, na minha concepção hoje, demonstraram brio, demonstraram força para segurar esse empate o máximo que deu. Porém, jogar com um a menos é muito complicado. Muito complicado. Não, assim, no futebol moderno, sobra muito espaço quando você tem um a menos em campo. E o gramado ainda estava uma bosta, o gramado ainda estava pesado. Isso cansa mais os atletas, principalmente quando você já está cansado por estar se deslocando e cobrindo espaços de um a menos. E ainda é um gol que o cara chuta a bola lá do cacete da entrada da área, a bola ainda desvia em 2 pessoas pra entrar, ainda é uma bola que talvez o Jandrei conseguiria defender, enfim. É o azar também, é a sorte do Atlético, é a competência, tá tudo envolvido. A real é que hoje a gente mereceu ser eliminado, estamos eliminados da Copa do Brasil de maneira precoce, mas eu sempre falei e sigo falando aqui
que o grande foco pra mim é a Libertadores, mano. São Paulo, se fosse para São Paulo não tem elenco para se dedicar em 3 frentes, tá? Isso tem que ficar claro. Elenco para se dedicar em 3 frentes e tentar brigar por G4 do Brasileirão, chegar em semi e final da Copa do Brasil, em semi e final de Libertadores, São Paulo não tinha. Em algum momento ia precisar abrir mão de alguma coisa. Não queria que fosse agora, tá? Pra deixar claro, não queria que a gente fosse eliminado. Mas se tem alguma coisa boa disso daí, é que a gente agora, tipo, involuntariamente abriu mão da Copa do Brasil e vai focar em 2 frentes só, que aí eu acho que a gente consegue mesclar bem com a volta ainda de Lucas, Oscar que tem pela frente aí, a gente vai mesclando esse elenco e conseguindo bons placares. Mas é isso, rapaziada, não tem muito o que dizer. Eliminados da Copa do Brasil, na minha concepção, uma vergonha ser eliminado por um time que está na Série B e está na parte de baixo da Série B, que vem demonstrando um futebol patético. A gente está eliminado para esse time aí, mas que hoje mereceu ganhar do São Paulo por conta de uma falha do Arboleda e também do Rafael. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí, dar aquela moral. Hoje fiz live, mais de 2.000 pessoas em live. Obrigado de verdade por todo mundo que colou. No YouTube colou mais gente também, que normalmente não cola. Brigadão por tudo. Foi muito, muito, muito massa essa experiência fora do jogo. Vou tentar esquecer um segundinho do jogo. Tô realmente atordoado ainda. Mas brigadão por todo mundo que colou na live, brigadão por todo mundo que tá me seguindo aí nas redes. Tá um crescimento muito bacana. Espero um dia conseguir, de fato, me focar 100% nisso, pra trampar com isso. Então, seu like, seu se inscrever, me seguir nas outras redes sociais, me ajuda pra caralho. Então, não esquece aí de, se assistiu esse vídeo, deixar o like, deixar o se inscrever, porque, de fato, me ajuda demais. Tamo junto. Difícil falar, né? Mas vamos, São Paulo. Vamos levantar a cabeça. Vamos ir jogar. Agora é Brasileirão e Libertadores, porra.